sempre ouvi dizer que Portugal era um dos lugares mais seguros do mundo. Então que podia vir tranquilo, que não teria problema. Mas parece que esse cenário tá mudando. Será que é isso mesmo? Vem comigo que eu vou contar um pouco da experiência que eu tive e um pouco do que tá acontecendo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick, do canal Nick em Portugal. Se você caiu aqui de paraquedas, sou um imigrante que já tá aqui há quase 1 ano e meio e relato um pouco da minha experiência. Coisas boas e coisas não tão boas assim. E no vídeo de hoje eu vou contar uma experiência que eu tive nessa semana. Inclusive quem segue no Instagram já viu falando um pouco sobre essa história relacionada a isso, a segurança. Todo mundo sempre fala que Portugal é um lugar muito seguro, que pode vir, que não tem problema. E uma coisa que eu já quero deixar de antemão claro para as pessoas é que assim, não quer dizer que é o lugar mais seguro que não existe criminalidade, não existe essas coisas. É claro que existe. É que quando você coloca em comparação com outros lugares, aí se torna muito mais seguro. Por exemplo, com comparação ao Brasil. Mas enfim, vamos lá. É sabido que existe uma coisa ou outra acontece. Mas aqui, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui, é um domingo, hoje inclusive tá rolando eleições. E eu não tenho medo de estar na rua, segurando meu telemóvel, como eles chamam aqui. E com medo de alguém vir querer tomar, enfim. Ou com medo de quando eu chegar ali na minha casa, a carrinha não tá lá. Então, acontece, mas a frequência é muito menor, Essa semana tava com meu filho, a gente foi, ele gosta daqueles cards do Pokémon. Aí a gente foi comprar um card do Pokémon pra ele. E a gente tava na fila, na loja pra fazer o pagamento. E logo quando a gente chegou, a gente viu uma pessoa meio estranha e tal. Uma mulher, poxa, o dia tava mó friaca. E ela tava com a roupa bem curta, assim, uma blusinha bem curta. Aí tinha uma tatuagem gigante, assim, de uma aranha na barriga. Pronto, você bate o olho e você fala, pô. Só que hoje tem tanta situação estranha que acontece que às vezes você nem estranha tanto. E aí eu e o Lourenço, a gente foi lá, pegou o que queria quando eu já tava na fila do caixa. Aí a gente ouve o barulho da máquina. A gente ouviu aquele bip de segurança que fica no final das lojas. E aí já pediram pra essa mulher encostar e tal. E aí chamaram ela pra ir pro lado do caixa, que era justamente onde eu tava faltando uma pessoa na fila pra chegar a minha vez. Então a gente praticamente viu tudo. Aí o pessoal pediu pra ela abrir a bolsa, não vou abrir e tal. Aí ficou aquele embate. Aí quando ela abriu, cheio de coisa, cheio de mercadoria. E aí ficou aquele climão e o pessoal, não, chama a polícia. Aí não queriam deixar a menina sair. Ligaram pra polícia. A polícia levou em torno de mais ou menos 1 hora, ou até 1h10 mais ou menos, pra poder chegar. Da minha casa eu consigo ver. Então eu acho que demorou demais até pra chegar. Mas aí a polícia chegou, não sei se levou presa ou não, o que aconteceu e tal, porque eu fui tocar minha vida. Mas enfim, então isso acontece aqui em Portugal. Agora, a questão que se tem é, Nick, e a frequência disso? Então desde quando eu cheguei, em outubro de 23, hoje foi a primeira cena que a gente presenciou, se assim a gente pode dizer. Do restante, a gente pergunta para amigos, para conhecido, e pelo menos até hoje eu nunca vi ninguém que falou que foi assaltado ou que foi furtado. Então eu me sinto, mesmo com isso tendo acontecido, eu me sinto muito seguro. Então se realmente você pensa em mudar e tal, será que Portugal me oferece isso? Portugal vai te oferecer isso. Então, repito, não quer dizer que não possa acontecer uma situação ou outra. Às vezes tem pessoa que acaba de chegar no seu primeiro mês que tá aqui, acontece uma situação com ela e a pessoa fica com uma imagem de que Portugal não é seguro e tal. Eu não tenho que reclamar, eu e minha família, a gente, graças a Deus, tem se dado super bem aqui, trabalhando bastante. Então, isso aconteceu, faz parte. Pronto, já coloquei o lixo lá fora. Tava um vendaval da bexiga. Eu falei, quer saber? Deixa eu terminar de gravar aqui dentro. Então, pessoal, foi isso que aconteceu, né? Meu menino até ficou olhando assim e tal. Expliquei pra ele como é que é a situação. Ele ficou triste, né? Que ele falou, ô papai, eu não precisava fazer isso. Mas
acabou optando por fazer. Aqui em Portugal não é muito diferente de qualquer outro país do mundo. Tem seus problemas, tem suas dificuldades. Mas aqui, se você trabalhar devagarzinho, você vai conseguindo as coisas. Se você quer as coisas tudo muito rápido, aqui não é o lugar para você. Não é o lugar para você. Se te vendem que você vai chegar aqui, com 1 ano, 2 anos, você vai comprar uma Mercedes, você vai comprar uma BMW. Até dá. Só que aqui tem aquela questão de você fazer financiamento de 120 meses. São 10 anos. Eu que trabalhei em banco, eu não consigo nem imaginar isso. Lá no Brasil, teve uma época que começou a se fazer aí em 5 anos. Em alguns casos, muito específicos, até 6 anos de financiamento. Aqui é comum fazer financiamento de 10 anos. Então, se você quiser comprar uma BMW em 10 anos, você consegue comprar. Só que são 10 anos de dívida. Então, assim, não é um país fácil, mas eu considero que a segurança é um dos pontos principais que você tem que colocar em consideração para você que está pensando em migrar, principalmente você que tem família, tem filhos, porque sem segurança você não consegue nem fazer um planejamento, é que eles chamam de planeamento, né? Você não consegue fazer um planejamento da sua vida, você não consegue... Porque você não sabe o dia de amanhã. Claro que eu também creio que o nosso amanhã pertence a Deus, só que às vezes você fica sujeito quando você vive em lugares que o índice de criminalidade é muito alto, então às vezes você não consegue nem... Eu sei que vai ter gente que vai vir, Nick, mas tem um tal do lugar em Chimbica da Serra, o interior, que não tem esse problema. Eu sei, pessoal, às vezes as pessoas vêm e falam pra mim, eu vejo muito isso nos comentários, mas só fala isso porque vocês só ficam pensando em São Paulo, Rio de Janeiro, tal. Tá, deixa eu perguntar pra você, na zona rural aí, no interior de onde você tá me indicando, tem quantas indústrias aí? Tem algum parque industrial? Aqui em Portugal, olha aqui, quem me segue no Instagram vê eu correndo aqui de norte a sul. Literalmente de norte a sul. Tem dias que, a depender do trabalho, no mesmo dia, principalmente quando é manutenção. Quando é uma obra que vai começar do zero, às vezes eu tenho que dormir lá. Mas tem dia quando é só manutenção, às vezes no mesmo dia eu rodo mais de 500 quilômetros. A cada 10 cidades que eu vou, 8, 9 tem um polo industrial. Então tem gente que vem e fala, por que você não vai para uma cidade do interior do Brasil e tal? E as oportunidades de emprego, como é que é nessa região? Ok, essa região pode ser segura, tá? Mas você consegue ter a mesma dignidade que as pessoas que moram aqui, por exemplo, que moram em qualquer cidade têm? Tá entendendo? Então, essa é a comparação. Tem gente que fala, mas tem Santa Catarina, que também é uma cidade muito segura, tal, Porto Alegre. Só que são cidades que aí você precisa entrar numa loucura. Como assim, Nick, numa loucura? Às vezes você vai ter que ter 2 trabalhos, ou você tem que ter um trabalho mais muito bom para sobreviver, porque a gente tá falando das cidades mais caras do Brasil. Então é isso. Às vezes o pessoal indica aqui nos comentários comparações com o interior, só que no interior, às vezes, você não tem uma infraestrutura, você não tem condições igual aqui tem. Aqui você vai em qualquer cidadezinha, tem parque, tem um monte de atração gratuita, a gente paga um imposto. Já em lugares, tem cidades no Brasil que a questão da saneamento básico é complicado. E já tem outros lugares que também é seguro, mas também é muito caro. Então aqui você consegue encontrar o equilíbrio. Então, por isso que eu sei que vai ter pessoas que vão vir falar aqui nos comentários. Mas enfim, queria saber o que você pensa. Essa foi a nossa experiência, graças a Deus a gente tá bem, meu menino tá bem, segue a vida. Agora, uma outra questão tem muitas pessoas que falam que já tem algumas regiões aqui de Portugal que você já não reconhece mais. Não reconhece mais. Inclusive, minha esposa, a tia da minha esposa veio para cá no ano passado, ela veio passar 30 dias aqui em Portugal. Ela correu Portugal de norte a sul. E ela falou que o lugar que ela menos viu português foi em Lisboa. Então já tem algumas regiões em Lisboa, já tem alguns pontos aqui em Portugal que o negócio está começando a ficar complicado já, hein? Se você liga o noticiário, o que era difícil todos os dias ter um furto, alguma questão assim, já tem algumas cidades já que tá tendo uma concentração de alguns grupos que o negócio tá ficando estreito, Mas, na minha experiência, principalmente eu que rodo muito isso aqui, eu não sou aquele imigrante que veio, por exemplo, trabalhar numa fábrica e aí da fábrica para casa, da casa para... Não, eu rodo muito, eu gosto muito do trabalho que eu tenho porque ele também me proporciona isso, ele faz com que eu conheça um pouco mais de Portugal. Então eu conheço hoje muitos lugares e ando assim com muita tranquilidade mesmo.
Mas enfim, queria saber a sua opinião. Será que Portugal está indo para um caminho sem volta? Será que essa questão das portas abertas aí, da imigração, vai transformar Portugal em um país menos seguro? Não sei, diz aí você, beleza? Deus te abençoe, fui.